graças a Deus. Deus está aqui. Aleluia. Estou apaixonado por essa igreja. Pelo ambiente que vocês constroem, Deus. Vamos lá? Construir um pouco mais? Para a gente soltar mesmo a unção, desprender de tudo e abrir nossa mente para o que Deus tem a dizer hoje. Amém? Juliana vai me ajudar aqui. Vamos lá? Erga suas mãos, adore o Senhor. Fala, vem Jesus, fala comigo. Aleluia. Nós te adoramos. Há esperança para aquele que crê. Há esperança para quem se humilhar. Essa é a hora que Deus vai fazer tudo novo, tudo novo. Há esperança para aquele que crê. Há esperança para quem se humilhar. Essa é a hora que Deus vai fazer tudo novo, tudo novo se fará. Tudo novo se fará. Tudo novo se fará. Tudo novo. Espírito Santo, estamos como igreja congregados aqui. E tudo que nós desejamos essa noite é entrar naquilo que o Senhor está fazendo. Abra nossa mente, Espírito Santo. Abra nossa mente para o entendimento. Venha sobre a igreja espírito de sabedoria e revelação. Venha sobre a tua igreja e faz tudo novo. De novo, de novo, de novo, de novo. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Vem a luz, o teu propósito para este tempo, para esta geração, para esta igreja. Faz tudo novo, de novo. Se humilhar. Essa é a hora que Deus vai fazer tudo novo, tudo novo. Há esperança para aquele que crê. Há esperança para quem se humilhar. Pede para o Espírito Santo soltar o seu espírito. Entra no que Deus está fazendo. Sim. Tudo novo se fará. Tudo novo. Aleluia. Pode assentar, querido. Vai se assentando. Mas não perca o ambiente. Continue glorificando. Você pode continuar adorando a Deus. Aleluia. Sabe o que é mais incrível? O que dá mais segurança para um pregador? Além dele ter a certeza de que Deus o direcionou enquanto ele concebia a palavra, é quando ele chega na igreja, o Espírito Santo já está se movendo naquilo que ele está querendo dizer. Eu tenho um tema para a pregação de hoje. Se você vai anotar, você vai escrever assim: tempo
de transição. Tempo de transição. Na verdade, o nome era um pouco maior. O papel da profecia, da intercessão e da revelação para o tempo de transição. Aí ficou muito grande, eu falei, não, deixa eu, né? Mas hoje nós vamos andar sobre isso, o papel da profecia, da revelação e da intercessão para o tempo de transição. Amém? Eu quero começar lendo Lucas 23, 55. A princípio, esse texto não vai fazer muito sentido, mas creia que o Espírito Santo que está nos conduzindo. Aleluia. Lucas 23, 55. A minha versão, queridos, é a Bíblia King, a King James, e possivelmente nem todos vão ter a mesma versão. Aleluia. Podemos? O que está acontecendo aqui nesse versículo é após a crucificação de Cristo. José de Arimateia havia pego o corpo de Jesus e levado, e as mulheres estavam com Jesus, seguindo Jesus durante todo aquele processo, e elas voltam para a casa delas, amém? Só para situar vocês do que está acontecendo. Então, as mulheres que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia, acompanharam a José de Arimateia, e contemplando o túmulo, viram como o corpo de Jesus fora colocado naquele local. E em seguida foram para casa, diga comigo, foram para casa. E prepararam perfumes, prepararam bálsamo. E no sábado descansaram em obediência ao mandamento. Continuando no 24. No primeiro dia da semana, logo ao raiar da aurora, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. E encontraram removida a pedra do sepulcro. Aleluia. E todavia, quando entraram, não acharam mais o corpo de Jesus. Ficaram pasmas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que reluziam como a luz do sol se colocaram ao lado delas. Atemorizadas, as mulheres inclinaram o rosto para o chão. E nesse momento, os homens questionaram: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, pois ressuscitou. Pode adorar. Aleluia. Hoje eu estou aqui com a minha esposa Fabiana, com o nosso obreiro Josafá, a esposa dele, Daniela. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado, pastor Campassi, família Campassi, pelo carinho. Obrigado, obreiros, pela recepção, pela confiança. Hoje o Senhor me escolheu aqui para estar aqui como o mordomo que vai servir vocês. Vou ser o garçom. Então diga assim para o seu irmão do seu lado: tem um banquete? Senta na mesa e come. Não perca nada. Amém? Eu acho tão tremendo. Há 2 semanas eu venho gerando uma palavra para poder liberar aqui. Eu tenho muita responsabilidade com as oportunidades que o Senhor dá para instruir a casa dele. E durante esse tempo eu
queria falar das coisas que o Senhor está falando especificamente comigo, das coisas que eu estou ministrando para o meu povo, para mim mesmo. Eu estou trabalhando num tema de fé funcional, e eu falei, eu vou levar lá essa mensagem. Mas é bom ser obediente. É bom ser obediente. E nem sempre o que Deus está ministrando para mim, ou para o meu povo, é o que este povo está precisando. É bom ouvir o Espírito Santo. E o primeiro versículo que Deus me deu foi esse. Eu não entendi o porquê. Eu falei, eu vou pregar sobre ressurreição, glória a Deus. Eu vou falar sobre ressurreição. E aí o Senhor me levou a ver um pouco da minha história e da minha caminhada com Cristo. E tem uma coisa que eu não costumo fazer nos púlpitos, é falar de mim. É falar da minha história, por entender que a palavra de Deus ela é muito rica e tem muitas coisas para ser dita. E por ter tanto conteúdo e tanta semente para liberar, eu quase não falo, nunca uso o púlpito para atrair a atenção. Mas o Espírito Santo começou a me lembrar de quando eu era pequeno. E minha família é uma família muito simples, muito humilde. Humilde é uma palavra que... Nós éramos pobres. Muita escassez. E a minha mãe se converteu na Assembleia de Deus, Ministério de Belém, numa cidade que fica mais ou menos a 800 quilômetros daqui. É divisa com Mato Grosso, é a última cidade do estado de São Paulo, chama-se Presidente Epitácio. Minha mãe se converteu a Jesus Cristo. Eu tinha apenas 3 meses de idade, de nascido. E eu cresci debaixo dos bancos da Assembleia de Deus. Minha mãe ia para o ciclo de oração na quarta, me levava. E eu não podia dormir não, eu tinha que orar junto. Como foi bom orar junto. E minha mãe ia para a banda, no ensaio da banda, na sexta-feira eu ia também. Minha mãe ia para o ensaio do coral, eu ia também. Era ensaio de crianças no sábado, era escola dominical no domingo. Resumindo, era a semana inteira na igreja. Igreja boa, saudável. Igreja de palavra. Quantos homens de Deus passaram naquele púlpito. E eu fico me lembrando da época que eu era pequeno no Belém. Como que é interessante, né? Eu fico vendo o que Deus estava fazendo e forjando. Eu lembro de pregações quando eu era um menino. E eu fui crescendo naquilo, e era uma igreja saudável, uma igreja boa. Era vigílias até raiar do dia, orações. A gente até se gabava de ser da Assembleia de Deus do Belém. A igreja é a nossa. E de repente, ao lado da minha casa, abriu-se um ponto de pregação de uma igreja chamada O Brasil para Cristo. Eu não sei como ela é aqui em São Paulo, mas lá era totalmente diferente da Assembleia de Deus. Na minha igreja era pecado bater palma, gente. Era. Não podia bater palma. E de repente chegou o Brasil para Cristo, abriu uma igreja, um ponto de pregação, e eles batiam palmas, e eles cantavam corinhos. Uau! Aquilo acendeu o meu espírito. E eu falei, mãe, eu quero ir lá. Não, a nossa igreja. Não aguentava. Eu acho que eu já tinha um espírito meio revolucionário, e eu fui para o Brasil para Cristo. E sabe o que eu descobri? Que Deus estava lá. Eu nunca falei tanto em línguas na minha vida igual eu falei. Eu era um menino de 7 anos e estava falando em mistérios com Deus. No Brasil para Cristo. Eles traziam para mim, era algo novo. Era uma transição.
E aí eu fui crescendo, nós continuamos na Assembleia de Deus do Belém, até que aconteceu um racha na igreja. Racha sempre acontece nas igrejas. De fato que a minha família foi para outro lugar, e agora nós éramos a Assembleia de Deus Ministério de Santos, filiado a Santos. Aí chegou o pastor Paulo, que era o presidente do Ministério de Santos. E ele orou, e todo mundo caiu. Uau! Aquilo era muito novo para mim. E ele soprava, e o povo caía. Uau! Crente também cai. Mas era no interior, era muito longe, a gente não tinha acesso às coisas. A gente não via nada, não tinha internet. E eu fui crescendo e Deus foi me dando umas coisas assim, de olhar para os meus amigos que se convertiam, eu levava para a igreja e eles começavam a frequentar, e eu olhava, você vai ser cantor. Arranjávamos uma tribulação de uns playback, ensaiava uns desafinos, mas viravam cantor. E sentava e levava os meninos para a igreja, para casa, e lia a Bíblia com eles. Eu me lembro de um dia que nós estávamos estudando 1 Pedro, aquilo caiu no meu espírito. Eu era um menino. E eu e outro rapaz, o Micael, lendo 1 Pedro, aquilo saltando. Eu já saltei logo como profeta e falei, cara, Deus vai te usar, você vai ser um pastor. Espírito de profecia, de revelação vinha. Eu olhava para as pessoas menos prováveis da igreja, abraçava e falava, olha, você vai frutificar, você vai ser grande. E eu não entendia que Deus estava ali me chamando para um ministério de dar paternidade às pessoas. Eu era um menino, dando destino. Hoje um dos meus amigos que eu acompanhei e que eu ensinei a palavra, é vice-presidente da igreja em que eu nasci. Meu amado irmão Claudinei é vice-presidente da Assembleia de Deus do Ministério do Belém. E aí eu fui para a Europa cuidar de um povo difícil também. Cresci e tal. Aí estavam falando que tinha um pastor que tinha dado lugar para os anjos. Não falava? Eu caí nessa igreja, queridos. Eu fui parar lá. E sabe o que eu descobri? Que eles não davam lugar aos anjos, eles davam lugar ao Espírito Santo. E que Deus também estava se movendo lá. De repente eu ouvi falar de bola de neve, eu enlouqueci. Falei, meu Deus, eu preciso saber o que é essa igreja. O que essa bola de neve é. E aí eu percebi que Deus estava tirando vendas dos meus olhos e me mostrando que quem governa a igreja é o Espírito Santo. E que Jesus é o dono da igreja. E eu disse, Deus, eu não quero ficar amarrado a placas, eu não quero ficar amarrado a tradições, eu não quero ficar no passado, eu quero aprender a olhar para todos os cantos e ver o que o Senhor está fazendo. E eu quero entender como o Senhor está se movimentando para que eu te dê uma resposta à altura. E sabe, se tem uma coisa que é difícil, é você romper com estruturas. Você romper com sofismas humanos, com dogmas que não nasceram de revelação, nem de contato com a palavra.
Este é um tempo em que nós estamos vivendo e que Deus está sinalizando para a igreja dele que é um momento de transição. É uma nova estação que está nascendo sobre a igreja. Quem não viu isso ainda vai ficar para trás. A igreja está sendo sinalizada pelo Espírito Santo que vai haver mudanças para todo lado. Diga comigo, para esta estação, o Espírito Santo está nos fazendo entrar num tempo de alinhamento e reestruturação. Tudo está mudando, querido. Tudo está mudando. E é para mudar mesmo, porque tudo que é abalável vai ter que se abalar, para que levante aquilo que é inabalável. Se eu fosse você, eu adorava mesmo e falava: derruba minhas estruturas, Jesus. Derruba mesmo hoje. Eu quero aquilo que é inabalável. Não se apegue, queridos. Deus está fazendo algo novo. Entendeu? Deus está fazendo algo novo. De novo. Só que o novo é novo. Não é nada do que nós já vivemos. Não é nada do que você já experimentou. Não é nada do que você compreende. Então o novo não está pautado nas suas experiências. O novo não está pautado naquilo que você carrega, mas do que Deus vai alinhar você. E aí nascem os desafios do período de transição. Todo período de transição é um período complexo. Ele gera crises. Crises de sentimentos. Crise nas emoções. Crise no entendimento. Então, revolução em todas as igrejas, queridos. Tem igreja aí que os pastores estão de cabelo em pé, porque não está sabendo lidar com o novo. É um novo tempo, a igreja precisa se adequar. Mas para isso eu preciso fazer o quê? Diga comigo, ouvir Deus. Eu preciso ouvir Deus. Para quê? Para assimilar o que Ele quer fazer, para entender o que Ele vai fazer, o modo que Ele vai fazer. Para encontrar um lugar de compreensão em Deus, de entendimento em Deus, de humildade para reconhecer: Deus, as minhas estruturas precisam ser renovadas em Ti. E de coragem para dizer: Deus, o Senhor ainda é o Senhor da igreja, ainda que tudo mude, o Senhor não muda, é o Senhor que vai continuar na direção. Quem sou eu para parar o progresso do reino de Deus? Quem sou eu para parar aquilo que Deus vai fazer? Se eu não fizer, aqueles que estão se levantando vão fazer e eu vou ficar para trás. Mas eu não fui chamado para ficar para trás, eu não fui chamado para andar sem entendimento, eu fui chamado para entrar naquilo que Deus está fazendo. Quem já pulou corda aqui? Já pulou corda? Quando você vai entrar, a corda está rodando, você precisa saber o quê? O tempo da corda. E você olha para a corda e você tem que olhar, e você tem que ver o time. Diga comigo, time. Se você entrar de qualquer forma, o que acontece? Você se enrola. Ao tempo de Deus. Tá entendendo? E aí você precisa ver
como Deus está se movimentando, você precisa ter um olhar profético e ver o que Deus está fazendo em todos os lugares, o que Deus está falando ali, o que Deus está falando lá, o que Deus está falando para os profetas, o que Deus está falando para os apóstolos. Então você entra naquilo que Deus está fazendo e você tem o ritmo dele, a sincronia dele. Você não se enrola, você não se perde, porque você já entendeu o tempo e a estação de Deus. Se existe uma coisa, queridos, que nós precisamos cuidar neste tempo, é não ficar para trás em relação ao entendimento. Não, você não pode ficar para trás no seu entendimento. Se você deixar para trás o tempo da visitação de Deus, o tempo que Deus traz o entendimento, querido, vai ficar para trás. Diga para o seu irmão: Deus está fazendo, Deus está se movendo. Não fique alheio. Você não pode ficar a ver navios. Você é profeta. Você é profeta. Você precisa subir. Qual é o lugar do profeta? É na intercessão. Então você precisa subir na torre da intercessão e ficar lá de cima, e Deus vai te mostrar toda a movimentação. Aleluia. Então você não pode esperar a revolução começar de baixo para cima. Principalmente lideranças. Nesse tempo as lideranças não podem esperar as revoluções começar por baixo. Tem que começar nele. Todo mundo viu, menos quem deveria. Por que que nós temos hoje, irmãos, igrejas evangélicas que estão parecendo católicas? Cheias de dogmas, cheias de liturgias. Sabe? A nuvem se moveu e eles ficaram para trás. Isso é triste. Mas a igreja está entendendo. A igreja está entendendo que Deus está se movimentando. A igreja começou a entender agora que não é mais tempo de você chorar pelas suas listas de pedido. A igreja já está se livrando disso. Eu estou vendo essa movimentação. A igreja já está entendendo, já compreendeu que Deus não é um Papai Noel. Ele é um pai que tem um projeto, tem um propósito. Ele tem um reino, e nós somos filhos, e nós vamos ser co-herdeiros, e é por isso que Ele está nos chamando para sermos cooperadores de Deus, para nos envolvermos naquilo que Ele está fazendo. A igreja já entendeu, então não tem mais lugar para manipulação. Não tem. Manipula aqui, sai pelo outro lado. Não tem mais lugar para o militarismo. Não dá mais para conduzir a igreja a fogo e ferro. Não tem mais lugar para mão de ferro. Não tem mais lugar para chantagem espiritual. Se você não ficar aqui, eu vou te amaldiçoar. A igreja descobriu que isso não funciona. E sabe que a igreja está indo? Ela está indo em direção à nuvem, porque a igreja é do Senhor Jesus. Ela não fica para trás. A igreja não fica para trás. O reino é avante, o reino vai para frente. E quem quiser segurar a igreja vai ficar sozinho para trás, porque aqueles que estão debaixo da nuvem estão dentro do posicionamento que Deus quer. Agora, quem é que vai perceber isso? Quem é que percebe essa movimentação? Os profetas, os atalaias, os intercessores. É quem está no lugar que deveria estar. É quem está se movimentando nas regiões celestiais. Tudo que Deus começa, Ele começa no céu, a partir do céu. Então nós precisamos deixar
este nível e subirmos em oração, em posicionamento, em entendimento. Aleluia. É por isso que a igreja hoje ela vai ter que arrumar um lugar para ela reconhecer os profetas e fazer os 5 ministérios funcionar biblicamente. Eu não sei o que ela fez para esconder, mas ela precisa do ministério profético, porque são os profetas. Os profetas, eles têm o papel de ver primeiro. Eles são os intercessores, porque se tem uma qualidade que profeta precisa entender, é que ele tem que se responsabilizar pela profecia que Deus deu a ele. Que a palavra de Deus diz que nós somos cartas vivas, nós não somos o carteiro. Não é chegar e entregar a mensagem e tchau. Não, é se comprometer com aquilo que Deus está falando. Deus te mostrou, então você vai ter que passar madrugadas de joelho, orando para que Deus gere pessoas, para que Deus gere o ambiente, para aquilo que Ele mostrou venha à tona. Ah, mas o ministério profético é problemático. Isso só mostra uma coisa, a nossa deficiência no entendimento do que é o ministério profético. Ah, mas houve muita profetada. Isso não tira a genuinidade do dom e da ferramenta que Deus deu para a igreja. Ah, mas os profetas duraram até João. A profecia acerca de Cristo durou até João, porque Cristo veio e se cumpriu. Mas o ministério profético, ele continua, ele é válido, ele é genuíno. E o apóstolo Paulo nos ensina: buscai com zelo todos os dons, e principalmente o de profetizar. O desejo de Moisés era que todo Israel profetizasse. Quem dera que todo Israel profetizasse. Mas o clamor de Moisés teve uma resposta em Paulo que diz: todos vocês podem profetizar. 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 Quem é que pode profetizar? Quem é que pode profetizar? Mas só pode profetizar aquele que ouviu Deus. Profecia é falar o que ouviu de Deus. É ouvir Deus aqui e transmitir aqui. Ficamos muito tempo dentro do Santo do Santo, do tabernáculo. Esquecemos do arraial e das movimentações de Deus fora do arraial. Ficamos muito tempo dentro do serviço do tabernáculo. E esquecemos que tem uma nuvem lá fora. É por isso que a igreja precisa que os profetas estejam nos lugares estratégicos. Porque é o profeta que vê a nuvem se movimentar. É um intercessor que fica nos lugares estratégicos de movimentação. Jesus está andando em Israel, curando os enfermos, limpando os leprosos. E lá dentro do tabernáculo estão os sacerdotes, os escribas e os fariseus aguardando o Messias. Eles estavam lá dentro do tabernáculo e não viram que a nuvem se movimentou e o que o Messias estava entre eles. Sabe, queridos, há um senso de urgência de você não perder o time de Deus.
Há um senso de urgência, de você não perder o bonde, de você não ficar para trás no que Deus está fazendo. O que você está fazendo, Jesus? Você está curando no sábado. Sabe o que Jesus estava fazendo? Quebrando paradigmas, destruindo estruturas de homens. Jesus estava dizendo para eles: eu não estou fazendo nada, eu só faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. Meu Pai trabalha e eu também trabalho. Marcos 2:22, e ninguém deita vinho novo em odres velhos, de outra sorte o vinho novo se rompe e os odres entorna-se o vinho, os odres estragam-se, o vinho novo deve ser deitado em odres novos. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. O que são odres? Estruturas mentais. Então, nós estamos num período de transição. E há vários riscos no período de transição. Porque tem risco eu não vou. Não é porque é arriscado eu vou ficar para trás. Se um barco ele tem um destino, ele precisa ter um porto. Então eu tenho porto, eu tenho raízes, eu tenho origem, eu tenho fundamentos. Mas eu tenho um destino. Senão eu não completo o meu propósito. Senão eu não tenho utilidade, não tenho serventia. Do que serve um navio atracado no porto? Eu preciso sair do lugar do conforto, do lugar do não perigo, atravessar águas profundas. Eu preciso atravessar tempestades, mas eu preciso crer que Deus está no meu barco e que eu vou chegar no meu destino. Logo também, se eu tenho um destino, eu tenho que entender que eu tenho um porto. Um barco pode ter destino, mas se ele não tiver um porto, ele não é enviado. Entende o que eu quero dizer? Precisamos cumprir o propósito. Então eu tenho uma classe de pessoas que elas não querem ter porto. Elas não estão preocupadas com as origens e com as raízes. E são as que sacrificam coisas cruciais, importantes, raízes, bases. E tem as outras que não querem sair do porto e não chegam ao destino. Ninguém quer ser chamado de religioso, é verdade hoje? Religioso não. Mas a maioria de nós estamos apegados a doutrinas e sofismas humanos. Ficamos atrelados a vivências e experiências do passado, vinculados a expectativas do passado. Sabe, o saudosista, na minha época de infância, eu ia para as vigílias e Deus bradava, mas Ele continua fazendo a mesma coisa hoje. E agora, com mais entendimento ainda. Deus só manda você voltar para o primeiro amor quando você o deixou. Mas isso não significa que você tem que ficar no primeiro amor. Você tem que migrar para o amor maduro. Amor maduro.
Se você está saudosista, só significa uma coisa: que a nuvem se movimentou, você ficou para trás. A revelação de ontem foi para ontem. A Juliana disse aqui isso hoje. Não disse? A revelação de ontem foi para ontem. Está aqui, ó, no meu esboço. O mesmo Espírito. A revelação de hoje é para hoje. Não existe um versículo que diz que a palavra de Deus se renova a cada dia. Existe que a misericórdia se renova a cada dia. A palavra é a mesma. O fundamento é o mesmo. Deus é o mesmo. Ele não muda. Mas a misericórdia se renova. E porque a misericórdia dele se renova, o tratamento dele se renova. O modo dele agir e operar com as pessoas também se renova. Está entendendo, querido? Deus é o mesmo, ele não vai mudar. Mas as cordas de amor dele se movimentam de formas diferentes a fim de alcançar. Aleluia. Em Tiago, no capítulo 1, versículo 17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Ele é o mesmo. Hebreus 13:8 diz: ele é o mesmo hoje, ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo. Ele continua amando. Ele continua sendo Deus. A palavra dele também é imutável. Em 1 Pedro 1, 23 e 25 diz: fomos de novo gerados pela semente incorruptível, que é a palavra viva de Deus, que não muda, mas permanece para sempre. 1 João 22, 17 diz: irmãos, não vos escrevo um mandamento novo. Fica ligado nesse versículo. Não vos escrevo um mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. E este mandamento antigo é a mesma palavra de Deus que ouvistes desde o princípio. Como não era novo? Se Jesus veio, abalou tudo, tirou as cascas, e agora João vem e fala que esse é o mesmo mandamento desde o princípio. Sabe o que ele está dizendo? Deus mudou a forma de tratar com vocês, mas o princípio de Deus é o mesmo. Abre a mente, solta da religiosidade, abre a mente e se mova debaixo da nuvem. Aleluia. Aleluia. Quanto maior for seu apego às estruturas, mais difícil vai ser de você entrar na movimentação da nuvem de Deus. Mais difícil vai ser de entrar no que Deus está fazendo. Nós queremos mudar só aquilo que não nos toca. Só aquilo que é confortável para nós, aquilo que não nos tira do holofote. Aí nós queremos mudar. Queridos. Sabe, quando Isaac nasceu, o nome dele, Isaac, tem a ver com riso, com alegria. Então, é claro que Abraão ficou muito alegre quando ele nasceu. Era o filho da promessa. Mas sabe quando ele desmamou? Abraão fez uma festa. Está entendendo? No lugar de maturidade,
O lugar de maturidade é o lugar que Deus vai olhar para você e vai dizer: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Então nós temos insistido de uma maneira rixosa, uma maneira retrógrada, teimosa, de investir o nosso tempo construindo o novo de Deus em bases erradas. Temos acesso à revelação. Hoje tem internet, tem tecnologia. E aí a gente vê Deus se movendo lá, Deus se movendo aqui. E a gente olha, Hillsong pintou de preto, a gente pinta também. A Betel colocou uns madeira rústico, aí todo mundo copia. Não é ruim ter referências. A gente vê as pessoas estratégicas, as pessoas pontuais que Deus está levantando, aí a gente corre, quer estar junto, quer aprender. Ótimo, é isso mesmo. Mas nós precisamos encontrar um lugar para essa revelação nova dentro do nosso cotidiano e dentro do nosso dia a dia. E o time de Deus para estações, para mudanças, ele é uma urgência. Sabe, queridos, o maior perigo, diga comigo, o maior perigo da transição não é a intensidade, é a genuinidade de ser genuíno. Porque a gente vê as mudanças e a gente copia o externo. A gente vê as pessoas se movimentando, a gente vê as igrejas mudando. E aí, eu creio que o pastor Campassi deve passar por isso. Na igreja tal, eles fizeram assim, vamos fazer também. É meio que uma identidade aqui do Brasil de olhar para fora e copiar o raso. Nós vimos nas igrejas lá de fora, lá na China, eles encheram uma igreja, 1 milhão de membros. Mas o que eles fazem? É célula. E a gente veio, abrimos células, mas esquecemos de copiar a vida de oração que eles têm. Esquecemos de copiar que eles vão para os montes e eles ficam semanas em jejum e oração. E aí não acontece, não flui, porque a mentalidade não mudou. Você pode mudar a roupa, você pode mudar o externo, você pode mudar a linguagem, você pode mudar as estratégias, mas se não mudar a mentalidade, crescimento algum vai ter. Não adianta mudar o que o marketing está dizendo. Nós precisamos atentar para uma vida de oração. O Evangelho ainda é uma vida de oração. O Evangelho ainda é uma vida de piedade. O Evangelho ainda é uma vida de santificação. O Evangelho ainda é abraçar os pobres. O Evangelho ainda é simplicidade. O Evangelho ainda é cruz. O Evangelho ainda é sacrifício. O Evangelho ainda é temor do Senhor. O Evangelho ainda é obediência. É o nosso porto.
não tem destino se não tivermos esse porto. Aleluia. Então o Espírito Santo, Ele está aqui esta noite. E se tem uma coisa que você precisa fazer, é falar: Espírito Santo, abre a minha mente. Faz isso, faça isso agora. Espírito Santo, abre a minha mente. Abre mesmo, Espírito Santo. Abre mesmo, Espírito Santo. Desfaz as minhas estruturas de religiosidade. Eu quero entrar no teu novo. Eu quero estar pronto para o tempo novo. Eu ministro numa escola, chama Casa de Efraim. Casa de Efraim é uma escola de intercessão. E o nome Casa de Efraim dá-se por causa da tribo de Efraim. E uma das responsabilidades e do serviço da tribo de Efraim era ser guarda em Israel. No livro de Oséias, no capítulo 9, versículo 8, nós encontramos um versículo que diz: Efraim era vigia junto com meu Deus. Vigia é o atalaia, vigia é o guarda, vigia é o intercessor, é o que está na brecha, é o que está olhando. E o papel da tribo de Efraim era ficar nos locais estratégicos, em cima dos montes, em cima das fortalezas, em cima dos muros. E eles ficavam atentos a toda a movimentação do arraial. Eles ficavam atentos lá fora para ver se o inimigo se aproximava. Eles ficavam lá dentro para ver se tinha alguma coisa que precisava intervir. Eles estavam de olho. Eles ficavam nas brechas. Ficavam em pontos estratégicos. E uma das funções que eu acho mais lindas e proféticas dessa tribo é que eles vigiavam a nuvem. Sabe qual que era a função? Chegava o turno do atalaia e o vigia. Ele se colocava de prontidão e ficava observando a nuvem do Eterno em cima do tabernáculo. Ei, intercessor, você está vendo a nuvem? Você está guardando a nuvem? E quando ele via que a nuvem do Eterno se movimentava, ele saía correndo no meio de todo o arraial e dizendo: Deus está se movendo, há uma nova direção. Vamos, vamos, arrumem suas tendas, desfaçam as tendas, desfaçam as malas. Vamos, vamos, a nuvem está se movimentando. E aquele senso de urgência de colocar toda a nação para caminhar para a nova direção que Deus estava dando. Eu não sei você, mas isso já caiu no meu espírito e eu já entendi o que significa isso. Sabe o que estava escrito no estandarte da tribo? Está em Números 10:34. Estava escrito assim: e a nuvem do Eterno ia sobre eles de dia, e quando partiam do acampamento. Ah, querido, se nós soubéssemos a importância do ministério de intercessão, do ministério profético. É Ele que vê primeiro, é Ele que incendeia a geração, é Ele que manda todo mundo. Olha, Deus está dando uma nova direção, vamos nos preparar, está vindo
vindo vento de mudanças, Deus está soprando uma nova estação. Nós vamos desfazer as estruturas, vamos desapegar com as tendas, porque Deus nos levará a Canaã. Deus nos levará à promessa, Deus nos levará ao propósito. E não tem problema se é para caminhar no deserto. Não tem problema, porque se eu tomei água que era amarga aqui e ficou doce, e agora eu quero ficar aqui porque aqui eu tenho água. Deus quer te levar agora, mesmo que seja para o deserto, mas quando você chegar diante da rocha, você vai ver algo mais sobrenatural ainda, porque vai verter água da rocha. Uou! É Deus que conduz a igreja dele na transição, na dor, pode ser a tempestade que for. Nós precisamos sair do lugar e entender que a nuvem se movimentou. Aleluia. Quem é profeta aqui? Quem é profeta aqui? Todos podem profetizar. Quem é profeta aqui? Oh. Quem é intercessor? Cadê os intercessores? É para isso que a igreja foi chamada. Diga comigo, revelação. Revela a ação. Então eu estava lá no meu posto. Eu sou torre de vigia. É o meu turno de intercessão. Aí Deus falou, eu vou movimentar a nuvem. E a nuvem começou a se mover. Deus me revelou a ação. Eu tive uma revelação. Mas eu tenho pessoas as quais eu cuido. Então eu tenho que correr por elas e avisar, olha, a nuvem vai se mover. Aleluia. Jeremias, no capítulo 1, versículo 9 e 10. O Senhor tocou a minha boca e me disse: eis que ponho as minhas palavras em tua boca. Ponho-te neste dia sobre nações, sobre reinos, para arrancares e para derribares, para destruíres e para arruinares, e também para edificares e plantares. Diga comigo, Deus, antes de construir, Ele destrói. Deus, antes de plantar, Ele arranca. Deus, antes de me colocar na terra prometida, me arranca do deserto e me faz peregrinar debaixo da nuvem dele. E este é o lugar que eu fui chamado, e eu não vou sair e nem vou ficar para trás. Aleluia! É por isso que a palavra de Deus diz que o coração sábio, ele entende o tempo e ele entende o modo. Eclesiastes 8:5, se eu não me engano. Ele entende o tempo de Deus e ele entende o modo que Deus vai fazer. É por isso que ele também diz: ensina-nos a contar nossos dias, que é o tempo. Porque o tempo é valioso. Você não pode ficar mais para trás. Você não pode mais perder tempo. O dom que Deus colocou em você, as coisas, belezas espirituais que Deus plantou em você, as dádivas espirituais que estão em você, não pode mais ficar grudando nas paredes de estruturas e pensamentos antigos. Você precisa romper hoje e falar: Deus, eu quero ser útil, mas quero estar debaixo da nuvem. Ensina-nos a contar os nossos dias, de modo que alcancemos um coração. Para quê?
Porque o coração sábio entende o tempo e entende o modo. Aleluia. Tem que acabar, né? Aleluia. Então nós precisamos mudar estruturas e mentalidades. Nós precisamos avançar. Não é só mudar o externo. Não é só mudar a aparência. Não é só ter um chamariz para a nova geração. Nós temos um desafio, pastor. Nós temos um desafio, Denis, que é liberar uma adoração que chegue às narinas de Deus como cheiro suave, mas ao mesmo tempo que esta geração entenda. Estão entendendo isso? E isso mexe com estruturas. Isso mexe com entendimento. Sabe, querido? Neste tempo Deus está pedindo tudo. Deus está pedindo tudo nesse tempo. Se tem uma coisa que eu estou sentindo nessa nova estação, eu estou sentindo que vai haver mudanças. Eu olho para o governo, olho para os profetas, olho para a igreja, olho para a palavra. E eu vejo que vai ter uma grande mudança e Deus está transicionando a igreja para esse novo tempo. Mas uma coisa que eu tenho certeza no meu espírito, que neste tempo Deus está pedindo tudo. Não se trata mais de você vir para Deus te abençoar. Se trata de você entender que você já é abençoado. E que agora você precisa administrar e governar as suas bênçãos espirituais e seu lugar em Deus. Chega de vir para Deus pela metade. Chega de vir para Deus aos pedaços. Deus, eu estou aos pedaços, porque não entrou ainda no propósito. Você precisa vir adorar a Deus com inteireza de coração. E parar de achar que vir aos cultos, aos domingos, e dar o seu dízimo 10% já é o suficiente. Não é. Eu quero te avisar essa noite que não é. Este é o tempo de você, de verdade, entender o que é. Quem quiser ganhar a vida, perdê-la. É o que nós estamos precisando pregar. Sabe, o pastor Bill Hybels, no livro dele, Liderança Corajosa, ele disse algo que me deixou muito chocado. Ele disse: nós como líderes, nós temos medo de sobrecarregar as pessoas e de não pedir muito para elas. E esquecemos que o Evangelho de Jesus pedia tudo para elas. E eu fico vendo quando Jesus chamou os discípulos e mandou eles, em Mateus 10, ele falou para os discípulos: olha, vão pelas aldeias, vão pelas cidades, curai os enfermos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, pregai é chegado o reino de Deus. Uma das condições que Jesus deixou é que eles não deveriam entrar em casas que não tivesse o valor daquilo que eles carregavam. Jesus disse assim para eles: olha, procurem casas dignas. Diga comigo, casa digna. Casa digna. A palavra no original é axios,
que significa tem o mesmo valor. O que Jesus estava dizendo, vocês estão carregando um evangelho que vale mais do que o ouro e a prata. Então vocês vão procurar casas dignas de receber isto. E nela ficais. E de lá você prega, de lá você libera a bênção, de lá você expulsa os demônios, de lá você toca nos enfermos. De lá você diz, é chegado o reino dos céus. Mas Jesus continua. E se você chegar em uma casa que não vos receber devidamente, bata os pés, como sinal, a poeira que subiu naquela casa, eu vou ter mais misericórdia de Sodoma e Gomorra do que a casa que não recebeu dignamente o evangelho do reino. E você acha que vir 3 horas de culto no domingo é receber esse evangelho dignamente? Para todo aquele que se humilhar, Ele vai fazer tudo novo de novo. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus e falar: Deus, eu preciso valorizar o que eu estou carregando. Eu preciso valorizar esse ouro, essa joia, essa essência, esse presente que é o evangelho e a tua poderosa palavra. Ah, queridos, deixa pra lá, não dá mais não. Pode ficar em pé. Juliana, você pode nos ajudar. Um dia Davi estava num período de transição. Ele estava saindo da casa do pai dele para entrar no palácio. Samuel já tinha chegado lá e já tinha vertido azeite sobre a cabeça dele. Samuel já tinha dito: olha, você vai ser rei de Israel. Mas no outro dia não parou uma limusine na frente da casa. Não foi lá um tapete vermelho para ele. Mas ele estava num período de transição. E de uma forma ele conseguiu chegar no arraial. Você se lembra dessa história, amém? Eu não vou pregar isso. E ele precisava enfrentar quem? Vamos lá, ele precisava enfrentar quem? Quando ele chegou no arraial, quem que estava desafiando os exércitos? Ele ia entrar no novo tempo a partir dali. Tanto é que nunca mais ele voltou para casa. E Deus começou a trabalhar ali, a partir dali. Mas quando ele chegou para entrar no novo tempo, o que tentaram colocar nele? A estrutura antiga. As vestes de Saul significavam as conquistas dele. Significava as batalhas que ele já tinha vencido. Significava a força de Saul. Significava o trono de Saul. Este é o tempo em que Deus está mostrando para os Davis que as estruturas antigas não cabem. Está entregando na mão deles uma funda
e falar: chega, chega da soberba, chega do orgulho, chega das estruturas de ostentação. Vou te dar algo mais simples, que ninguém vai entender. Cadê os Davis que estão largando as armaduras de Saul? Cadê? Deus vai te dar o gigante hoje. Mas sabe o que você precisa fazer? Você precisa ir para o ribeiro. O ribeiro da intimidade. O ribeiro da humilhação. O ribeiro da dependência. E procurar os 5 fundamentos. Profecia, apostolado, pastorado, mestrado, evangelista. Vai no ribeiro buscar os fundamentos, querido. E quando você se levantar, o fundamento que você lançar, Deus vai te estabelecer. Volta para o ribeiro da intimidade. Volta para o ribeiro da revelação. Busca os fundamentos eternos de Deus. Decidi não me esconder de ti. Vim expor tudo que há em mim. Eu estou aqui. Tá no ribeiro. Vem tocar em Tá no ribeiro. molda o meu viver, cumpre o teu querer. Eu estou aqui, vem tocar em mim, Volta mesmo, Deus. molda o meu viver, cumpre o teu querer. Cumpre, Senhor, o teu Evangelho de João, no capítulo 12. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, que havia morrido e fora ressuscitado dentre os mortos. Então ofereceram-lhe um jantar. Marta servia, enquanto Lázaro era um dos convidados sentado à mesa. Mas Maria pegou um vaso de alabastro, de nardo puro, um óleo perfumado muito caro, e ungiu os pés de Jesus, e enxugou com seus cabelos, e a casa se encheu com a fragrância daquele bálsamo.
Mas um de seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que mais tarde iria traí-lo, objetou: por que este bálsamo perfumado não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres? E ele não disse isso por se importar com os pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro que frequentemente tirava o que tinha depositado nela. Mas Jesus respondeu: deixa em paz, pois para o dia da minha sepultura foi que ela guardou isso. Você se lembra o versículo que eu li no início? Duas mulheres preparam um bálsamo e vão para o sepulcro procurar um Jesus morto que já estava vivo. Elas fizeram o bálsamo, elas tiveram o trabalho, elas tinham boas intenções, mas era inútil, porque ele já tinha sido ungido. Quem ungiu ela? Quem todos olhavam e via o Cristo vivo. Mas ela olhou e viu que Jesus era o Cordeiro morto antes da fundação do século. Ela tinha a nuvem, ela se movimentava, ela não ficou para trás. O serviço dela não foi inútil. Pegou no seu espírito? Então em Lucas, nós temos duas mulheres, uma que também era Maria, que estavam querendo prestar um serviço, mas o tempo passou, não era mais necessário ungí-lo. Deus está chamando você para ser uma pessoa de vanguarda, para ser uma pessoa à frente da sua geração. Quando as pessoas estiverem pensando em desarmar as tendas, você já está com a mala debaixo do braço e falou: a nuvem já está indo e eu vou atrás. Deus não chamou você para ficar atrás. Deus não chamou você para ficar a ver navios. Intercessores que estão debaixo da nuvem, eles vê antes, eles chegam primeiro, eles estão na frente. Deus escolheu você para trazer o novo. Abrace o novo, receba o novo. Você se lembra de Noé? O que foi mais difícil para Noé? Construir uma arca durante 100 anos? Ou reconstruir o mundo? Qual missão era mais nobre? Qual missão era mais nobre, querido? Reconstruir. Mas ele só fez isso porque ele abriu a arca, saiu da arca e não ficou apegado a uma estrutura que completou o seu propósito e para nada mais serve. Você está aí com o seu vaso de alabastro? Tem mirra aí? Tem mirra aí?
Então não deixa a estrutura mais prender o que você tem de Deus. Lança esse vaso no chão hoje, se quebra todinho, mas faz essa sala se encher de perfume. Faz essa geração sentir o perfume de quem está dentro da nuvem do eterno. Solta o nardo com sua adoração. Intensidade. Vem com intensidade. Adore com intensidade. Esperança para Tem esperança. aquele que crê. A esperança para quem se humilhar. Essa é a hora que Deus vai fazer tudo novo, tudo novo. A esperança para aquele que crê. A esperança para quem se humilhar. A esperança para aquele que crê. Deus pode fazer tudo novo na sua vida. Eu quero começar convidando as pessoas que ainda não se entregaram para o novo de Deus, que é Jesus Cristo.